Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, o podcast da Sala de Arquitetos. Hoje vamos falar sobre aquilo que ninguém vê, mas que faz toda a diferença, a arquitetura invisível. Eu sou o Enes Tunfi, arquiteto e presidente da Sala de Arquitetos. No episódio de hoje, recebo as arquitetas Alessandra Mosna, Flávia Jungs, associadas da sala, e a convidada especial Camila D'Agostini, arquiteta com experiência em projetos que priorizam conforto, a funcionalidade e o detalhe técnico. Neste episódio, vamos falar sobre os elementos que nem sempre aparecem nas fotos, mas fazem toda a diferença na experiência de habitar um espaço. Tomadas bem posicionadas, fluxo intuitivo, luz natural bem planejada, ergonomia e materiais corretos. A chamada arquitetura invisível, que garante que tudo funcione como deve. Este episódio é patrocinado pela Persol Persianas, especialista em soluções de proteção solar. A Persol oferece persianas, cortinas e sistemas automatizados que aliam funcionalidade conforme o design. Com produção própria e atenção aos detalhes, a marca valoriza a luz natural como parte essencial dos projetos. Conheça mais em persolpersianas.com.br. Vou pedir agora que as convidadas se apresentem. Eu vou começar pela Camila, que é a nossa convidada especial hoje. E aí, Camila, fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Olá a todos. Eu sou arquiteta há mais de 20 anos, formada pela Unicinos, pós-graduada pelo Politécnico de Milão em Design de Interiores e recentemente numa nova expertise que é Design de Imobiliário, né? Trabalho também com consultorias, tenho uma curadoria de Design de Imobiliário, que é uma curadoria recente também, né? Que a ideia é, assim, essa conexão entre os arquitetos, entre as expertises, né? Porque a gente acaba se complementando. Com certeza. E vem muito a calhar no assunto também do nosso podcast de hoje, que é sobre esses detalhes, né? Sim. Que muitas vezes a gente consegue aliar, né? Com certeza. É bem interessante. Obrigado. Ale, fala um pouquinho. Olá a todos, eu sou a arquiteta Alessandra Mosna, formada também pela Unicinos, eu e a Camila fomos colegas, formada há mais de 20 anos e com experiência na área de arquitetura, né, projetos arquitetônicos, projetos residenciais e comerciais. Tenho especialização em design de produto e também, como a Camila já comentou, ao longo desses anos a gente vai trabalhando e amadurecendo, né, o nosso repertório em termos de projetos, estudos, e percebe o quanto é importante esta arquitetura invisível que o nosso cliente nunca vê, né? Ou ele pouco percebe, mas que a gente, nesses detalhes, consegue garantir o conforto, o bem-estar e fazer, às vezes, toda a diferença no projeto. Exatamente. Flávia. Olá. Oi. Então, me chamo Flávia Jung, sou formada há 18 anos pela UX. Atuo em arquitetura projeto arquitetônico e arquitetura de interiores, que é o maior foco de escritório, entre outros. Trabalho muito aqui na região da Serra, Litoral e Grande Porto Alegre. Enfim, espero poder contribuir com o assunto de hoje. Com certeza. E é isso aí. Bacana. Então tá, vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho, e aí eu acho que a gente pode, cada um, tentar dar um pouquinho da sua contribuição, é como que a gente definiria o conceito de arquitetura invisível, para que quem está escutando nós e nos assistindo possa entender um pouquinho melhor esse conceito. Depois a gente vai abrindo e vendo em que locais a gente aplica isso, e de que forma a gente resolve. Mas primeiro vamos tentar contextualizar o que seria essa arquitetura invisível, né? Que a gente diz que seria uma coisa que a gente não enxerga, mas que na verdade a gente sente ela, a gente usa, mas no dia a dia vai fazendo toda a diferença. Então, que talvez a gente só valorize depois de conhecer. Antes as pessoas talvez nem deem a devida importância para esses elementos. Exatamente, porque é depois ali durante o uso que a gente vai perceber a diferença que faz ter pensado naquele detalhe ali. Então,
Eu não sei se vocês concordam, mas eu entendo assim que a arquitetura invisível são detalhes de projeto que a gente pensa para que o usuário do ambiente tenha a melhor experiência durante o uso daquele espaço. Vamos definir desta forma. Eu acho que sim, eu acho que ela é aquela arquitetura que ela não chama atenção para si, Isso. né? Ela não aparece, né? Ela valoriza todo um contexto, um cenário para dar essa experiência, como ele falou, né? Do usuário, Sim. porque é ele que vai estar ali. Depois que a gente entrega um projeto, a gente sai, mas não, né? O usuário tem que ter a melhor experiência possível e é nesses detalhes que não aparecem, né? Que não chama atenção para si, que ele vai sentir essa diferença. É, com certeza. Porque eu vejo assim, para entender um pouquinho melhor, né? Num projeto de interiores, digamos, uma poltrona. Uma poltrona é um objeto que está ali, tem a sua forma, as pessoas olham, interpretam aquela forma, aquela textura aplicada no tecido, enfim, na cor. Aquilo é um elemento que está ali, eu posso gostar ou não, conforme cada indivíduo. Gostos pessoais, né? É Gostos muito pessoais, subjetivo. mas eu estou enxergando aquilo, né? Agora, essa mesma poltrona, ela pode estar localizada dentro do ambiente num local em que ela atrapalha o fluxo da circulação interna. Se ela estivesse em outro ponto dentro do mesmo ambiente, não atrapalharia a circulação e daqui a pouco ela estaria muito mais valorizada do que naquele local onde ela está. Então, é aí que entra a tal da arquitetura invisível, né? Tipo, essa circulação que está sendo impedida ou está sendo atrapalhada por essa poltrona está complicando o uso do espaço. Então, esse problema de uso, de fluxo, de circulação, seria a arquitetura invisível. E aí a gente tem mais um monte de outros exemplos, né? Tomadas, localização de tomadas dentro dos ambientes, a incidência de luz, climatização mal posicionada é um problema bem sério. Luminárias, né? Também. Luminárias, Mal planejadas. iluminação artificial é um problema sério também. E aí a gente agora vai podendo ir dando exemplos e comentando um pouquinho de como que cada um pensa isso na hora que está fazendo os seus projetos, porque eu acredito assim que todo arquiteto tem um dom, um talento que a gente tem e a gente também desenvolve isso, que é na hora que a gente está projetando, a gente consegue se transferir para dentro do projeto. Né? A gente sai daquele 2D da tela do computador e consegue se imaginar usando aquele espaço. Então a gente começa a ver assim, não, se eu vou caminhar para cá, eu vou ter problema de circulação. Se eu resolver colocar muitos objetos num determinado ponto, vai me atrapalhar o acesso às tomadas. E assim a gente vai conseguindo pensar. Então eu sempre coloco, né, que a primeira etapa de projeto, principalmente de interiores, é a questão do layout, né? Como é que a gente vai resolver a colocação de tudo que a gente precisa, que o cliente nos passou lá no briefing, dentro daquele espaço. E a partir dali a gente tem que começar a pensar se realmente a posição das coisas ali dentro, elas vão gerar conflito ou vão trazer conforto para o cliente, né? Então, eu acho que é isso que é importante, a gente mostrar agora para o nosso público de que forma a gente faz isso, e o quão isso é importante no dia a dia, porque às vezes tu vai se acostumando, eu não tenho uma tomada nessa bancada, então eu já sei que ali tem, eu uso lá. Só que daqui a pouco, isso que tu tá usando lá na outra bancada, Tá te atrapalhando todo um fluxo dentro de uma operação, numa cozinha, exatamente, numa cozinha, principalmente se ela for um ambiente comercial, que tem uma cozinha de um restaurante, de um café, que tem toda uma logística ali de preparo. No nosso dia a dia em casa é mais fácil essa adaptação, só que mesmo assim é muito importante tu pensar onde vai estar cada coisa, né? Então, vamos lá, o que vocês têm para trazer aí de cases que já aconteceram no dia a dia de vocês, que foi muito pensado sobre isso, ou que não foi pensado e depois surgiu a necessidade, e aí se vocês têm um know-how de trazer um exemplo de como resolveram, isso também é importante, porque nem sempre a gente acerta 100%. Ou a gente pega um projeto que já está consolidado,
às vezes vem de uma construtora, ou já o cliente comprou o apartamento já finalizado, ele não quer fazer obras e tu tem dificuldades. E aí a gente precisa adaptar isso, né, para o uso. Sabe que tu estava falando específico de projetos de interiores, né? Uhum. E me veio na cabeça a questão de projeto arquitetônico. Também. Porque aqui na região a gente tem uma necessidade de insolação, né? De Muito, luz natural muito. e insolação, incidência do sol. Que daí também, por outro lado, gera um outro problema que, dependendo do revestimento que for escolhido, essa incidência muito forte de sol no piso, no móvel, vai nos causar um problema. Então, eu acho que é outra coisa muito importante de se pensar, a questão de orientação, incidência de sol e proteção, aí com cortina, persiana, película, para evitar que a gente venha ter esses problemas futuros e que muitas vezes os clientes não conseguem entender, né? O porquê dessa posição da esquadria, o porquê de usar um sistema, de repente, de brise para tentar dar uma tapeada em certos horários, para que não incida num piso de madeira que pode descolar, que pode estourar. Então, eu já tive um problema assim, numa janela oeste, que no projeto arquitetônico, a gente fez a parte de interiores, mas no projeto arquitetônico não tinha sido previsto, por exemplo, um cortineiro. E aí, nesse verão, que a gente teve aqueles calores absurdos, numa semana, sei lá, deve ter chegado a 40 graus, coisa que não acontecia aqui na cidade, toda a escada que tinha sido revestida de madeira natural estourou. Porque não trabalhou a madeira. Mais a umidade que tem aqui, mais a umidade do grande, ar. né? Então, que oscila muito, né? Do inverno para o muito, verão, e né? no mesmo dia, né? A temperatura vai de 0 a, sei lá, 25 graus. A gente tem uma variação de mais de 20 graus na temperatura, né? Variação de temperatura num mesmo dia, No né? mesmo dia. Em poucas horas. E aí, por uma questão, assim, muito boba, né? Para nós, arquitetos, de não deixar espaço para colocar uma cortina numa esquadria oeste, gerou todo esse problema. Então, na época de obra, foi colocado papelão, foi a forma que a gente achou de proteger, para depois, então, acharmos uma solução para proteção dessa escada. Então, aí me lembrei dessa questão do arquitetônico, porque a gente acaba pensando, acho, muito em interiores, porque é onde a gente vive, é onde a gente está, vivencia o dia a dia, né? O arquitetônico talvez a gente vá se dar conta, o cliente vá se dar conta depois de anos morando no local. Mas no arquitetônico também tem muita coisa que é importante a gente pensar, e aí tu trouxe uma questão referente à insolação, que é uma coisa que eu sempre penso muito na hora de propor cores para pintura das casas nas áreas externas, porque a gente sabe que quanto mais escuras são as cores, mais rápido elas desbotam. Então, se tu colocar um tom muito escuro numa fachada que tem uma incidência muito grande de sol, um ano vai estar desbotado. E a gente tá falando de tinta boa, não tá falando de porcarias, né? É que não adianta, os materiais, eles têm um prazo de validade, e conforme a insolação que tu tiver ali, tu vai ter esse problema. Alguns tipos de revestimento, por exemplo, fachadas, vão continuar na fachada oeste, que é a que tem a maior incidência de sol, e no verão, muitas horas de sol, e sol muito forte. Revestimentos em madeira, aqui, e é o que a gente mais precisaria, era este sol, e ao mesmo tempo ele é um sol que a gente precisa, mas que ele é destrutivo. Né? Ele causa muitos problemas, externa e internamente. E aí a gente começa a ver assim, às vezes o pessoal reveste um volume em madeira e aquela madeira começa a trabalhar muito por causa da dilatação e começa a ficar envergada, torta, rachada, desbota muito rápido, qualquer produto que tu aplicar ali não vai ter uma resistência. Aí a gente começa a cair em produtos industrializados para se ter uma melhor qualidade desses revestimentos. Mas às vezes o sonho do cliente não é aquele produto industrializado, ele quer aquela madeira. Ele tem a paixão pela madeira. Então será que ali é o melhor lugar para colocar? Exatamente. É que também tem uma, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de produtos sustentáveis e produtos tecnológicos gigante. Mas ainda tem um certo preconceito, um certo também custo, que muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, nós como arquitetos, eu acho que cabe a nós mostrar o porquê desse custo, o porquê desse uso, né? Que nem a Ali falou, eles não querem um material, por exemplo, um brise que imite madeira, mas eles precisam entender o porquê que a gente propõe isso, né?
Porque muitas vezes a gente acaba, né? Ele quer em madeira, eu vou fazer em madeira. Mas isso, o próprio cliente muitas vezes não sabe o que ele precisa, né? E nem até onde ele quer investir é. nesse elemento, né? Daqui a pouco ele acha que vai investir mais e vai gastar mais, mas lá na frente, né? A eficiência energética, por exemplo, de usar uma tecnologia, vamos supor, não usar um tijolo comum numa casa, a eficiência de usar uma esquadria boa, de usar contratar um profissional, porque realmente a gente se complementa, né? Eu sou a favor, assim, daqui a pouco tem gente que faz tudo, mas eu sou a favor disso que a gente está fazendo. Também. Se complementar, né? Que nem eu lembro que a Ali me chamou esses dias que ela gostou de um produto que eu fiz para um cliente, e daí eu pensei, que bacana, né? Assim, essa troca de tipo assim, complementar, que é essa arquitetura invisível, né? Sim. Que é a parte térmica, a parte acústica, a parte decorativa, a parte de uma cliente minha essa semana. Eu quero esse sofá dos meus sonhos. Eu disse, mas não comporta no teu apartamento. O braço dele é muito robusto, se tu fizer ele num tamanho menor, vai ficar meio desproporcional. Então, assim, é esse olhar. Eu acho que é um olhar nosso, né, que é como até o próprio nome diz, é além do projeto. Sim. É além de uma demanda, é uma coisa que o cliente vai aprender com a gente. Isso. Ele vai aprender que tem coisas que a gente está ali para instruir eles, para auxiliá-los, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse é mais o nosso papel do que muitas vezes, assim, fazer um desenho bonito, muitas vezes escolher uma tinta que daqui a pouco a pessoa quer uma cor, mas a gente mostra que aquela cor não vai ser tão adequada, né? Eu acho que é muito importante esse olhar. Esse olhar de orientação que nós, arquitetos, temos. Esse olhar, assim, sensível, porque... aquela coisa de que ela... Perdão. Esse olhar, assim, de ser um cuidado, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? A pessoa quer e tá tudo certo. Claro. Mas a maioria das vezes eu acho que a gente tem argumento, a gente tem já uma bagagem, tempo na profissão e até, assim, exemplos, né? Que nem, assim, que podem dar esse respaldo pro cliente, pra gente também apresentar uma solução mais adequada. Sim. Que a Ali também ia fazer uma observação. Não, é sobre isso, é aquilo que voltando bem aquela frase que eu falei no começo, né? Aquela arquitetura é aquilo que não chama atenção para si, né? Ela é escuta, ela não é fala, né? Ela não é aquela coisa que tu... São alertas, observações. O alerta, as talvez, observações, né? Não se preocupar só com um projeto, nós, como profissionais, em que eu penso Com a assim, né? estética. Os meus projetos. Não se preocupar só com a estética. Só na foto que vai sair na revista. Só na foto, só com a imponência, né? Ou só com o uau que as pessoas vão fazer quando entrar na casa do cliente, mas tem não. muito projeto uau aí que, Isso. meu Deus, né? No é casa dia a dia cor, não né? usa É uma só pra porcaria. bonito. A Casa Cor é um exemplo fantástico dessa coisa que não escuta, né? Sim. Aquelas salas maravilhosas brancas. Alô? No dia a dia. No dia a dia, Ninguém como quer é que isso viver funciona, assim. né? Exato. Então tu tem lá 2 crianças que adoram chocolate. Eu pensei, né? mãozinha com Isso, sorvete. isso, sabe? Isso aí. Mas é o meu sonho ter um sofá branco. Ok, tá aqui anotado. Aí voltando um pouquinho, né? O briefing bem trabalhado, bem detalhado. Então tá, tu quer o sofá branco, mas em que momento será que ele vai estar legal na tua casa? Qual que é o teu dia a dia? A gente tem que escutar muito o cliente, entender o perfil do cliente, né? E aí saber o que a gente vai propor para ele dentro das necessidades dele, do dia a dia dele, né? Tanto no arquitetônico, no residencial, no comercial, para daí dar soluções. Sim. E às vezes os clientes, né? Eles são leigos, obviamente, né? Claro. Cada um do seu quadrado. Eles não entendem, às vezes, o porquê de certas coisas apresentadas. E a gente tem que ter ali o tato de explicar o porquê disso, porque a gente fez uma leitura do que estava acontecendo. Aquilo que o Enio falou, de se imaginar usando. Então, eu estou atendendo uma família que tem lá crianças. Gente, eu já imagino como é que vai ser esse dia a dia. Como é que vai ser esse café da manhã, né? Ou, às vezes, tu entra no detalhe do cliente, assim, tá, que horas... Eu pergunto isso no meu briefing, que horas vocês acordam? O casal, vocês acordam juntos ou não?
Porque o banheiro é bom ter duas duas cubas ou Ou não? não. Uhum. Vocês têm a secretária do lar que auxilia vocês na limpeza todo dia ou não? Ou é uma mãe ou um casal Uhum. que depois de trabalhar o dia inteiro vai chegar em casa e ainda vai ter uma lida ali no negócio da casa. Manutenção da casa. Uhum. Vou botar uma cuba preta no banheiro? É. Ah, eu achei linda. Mas espera aí. Onde é que a gente vai usar? E na falando o que eu falo para meus clientes? Ah, achei linda essa cuba preta. Cara, tu vai escovar o dente todo dia, tu vai dar uma limpa. Como é que tu é com limpeza? Tu é neurótica ou tu não é? Sim. Né? Tu vai ter que limpar todo dia. Esses Porque daqui a detalhes aí. pouco tu vai virar um escravo da Tu vai tua... virar um escravo do teu do teu desejo. desejo. Isso, perfeito, é isso aí. Então, não. Acho cuba escura maravilhosa, adoro, indico. No lavabo. Uhum. Sim, até Né? pela questão da saúde, de louças escuras no banheiro de uso Isso, diário. exatamente. Não. Todo esse contexto, Então, isso né? a gente tem que explicar o porquê não Exato. colocar. Porque assim, né? Eu acho que a gente tem um aliado, mas um rival ao mesmo tempo, que são, né, os Google, os Pinterest Pinterest. da vida, É. né? Aquela coisa que joga informação e tudo é lindo, mas solto, né? Uhum. Sim. E aí, eu acho que o nosso trabalho, que é o invisível, talvez, né? O cliente não percebe a importância dele, é no Exatamente. juntar tudo isso de propor essa solução, Uhum. né? Não, às Adequada. vezes tu vê assim também, já tive situações que o cliente vinha com muita preocupação na manutenção e na limpeza, e na Uhum. manutenção e na limpeza, que tinha que ser tudo muito fácil de limpar, muito fácil de limpar, muito fácil de limpar. E aí, lá em certo momento da conversa e do briefing, não é a pessoa que faz a manutenção Uhum. do imóvel. Uhum, Tem pessoas para fazer isso uhum. no dia a dia. Então a pessoa, às vezes, ela estava se podando de ter coisas que ela gostaria de ter, preocupada na limpeza. Que nem ela. Que é um movimento contrário do vezes que nós estávamos faz, falando aqui é. agora. Então, às vezes, a pessoa é tão preocupada com isso, com a manutenção e com a limpeza, que ela deixa de ter as coisas pensando em quem vai fazer. Mas daqui a pouco, claro, tu não vai dificultar o trabalho de ninguém, mas se tu tem alguém que te ajuda na manutenção diária da tua casa, fica muito mais fácil Não tu vai ter se Meio termo, né? É, O bom senso. o equilíbrio, o tudo, bom equilíbrio, senso. Isso aí. Eu sempre digo, é equilíbrio. Isso aí. Daqui a pouco tu não vai ter o sofá que gostaria por causa do tamanho, mas tu vai poder ter uma poltrona Uhum. super bacana também, porque tu dimensionou correto o sofá. Não, e até uma coisa cultural, né? Eu nunca esqueço, assim, eu tava na faculdade ainda, isso já faz bastante tempo, e lançaram aquelas linhas de inox. A geladeira era branca, não tinha inox, Sim. preta Não, e tal. era tudo branco. E lançaram aquela linha de inox. E eu tava fazendo uma cozinha pra uma moça jovem, assim, né? Como nós, jovem. Aí eu montei o projeto, eu lembro que a gente ainda desenhava à mão na época, e eu coloquei a geladeira, peguei uma foto, fui na loja e tal, né? A gente não tinha os recursos que tem hoje enfim, 3D e tudo mais. E ela disse, Deus o livre essas geladeiras... Antes de eu apresentar, Deus o livre essas geladeiras inox, umas coisas horríveis. E eu pensando, meu Deus, meu sonho de botar num projeto uma geladeira inox Sim. vai pelo cano. Daí eu acabei colocando branca e tal. Sim. E há um tempo depois, há pouco tempo atrás, eu encontrei ela e eu disse, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Nunca esqueci. Daí ela disse, tu vê, já mudei minha cozinha, já botei outras cores, né? Sim. Então, assim, é uma coisa também cultural, até eu percebo isso, porque eu trabalhei em outros mercados, né? Trabalhei no mercado de Porto Alegre, de São Paulo, da Itália, e realmente, assim, é muito importante a gente ter essa visão, porque aqui, o que eu complementando o que a Ali falou, né, sobre Pinterest, sobre eles terem referências e ver no Instagram e tal, eu acho que, assim, eles têm uma vontade de ter aquilo, porque aquilo encanta. Sim. Aquilo é que nem tu ir na Casa Cor. A gente já fez mostra, né? A gente coloca os nossos melhores, os nossos patrocinadores colocam um produto melhor, porque é uma vitrine. Sim. Só que não significa que a pessoa, por mais que ela tenha uma condição financeira alta, E tudo. ela não vai botar tudo do melhor, ela vai contrabalançar, Sim. né? Que é o que acontece na vida real. Então, assim, essa parte de trazer aquele sonho da foto e
né, e alterar ele, explicar para o cliente que, assim, o teu espaço é menor, mas não significa que tu não possa ter essa atmosfera, Uhum. esse Esse clima, esse conforto, conforto. Não é broxar o É, projeto do essa- cliente, é. é o desejo que o Enio Sim, falou, né? é. A coisa dele, mas é um trabalho minucioso É. de pegar aquilo, aquele desejo, aquela percepção, transformar ela dentro da realidade dele, mas que deixe ele feliz também. Isso, que traga aquela sensação, porque hoje em dia a gente fala muito Né? em Experiência, sentir, né? em experiência e tal, a vida está um pouco diferente, os jovens estão um pouco diferentes nesse sentido de a vida mudou, né? Uma vez tinha que ter a casa própria, tinha que ter o Isso. carro, hoje em dia tem Uber, tem o Airbnb. A gente vê Então, que eles assim, têm uma outra tendência. Eu até estou passando por um processo de desapego do imóvel e eu percebo, assim, que é uma bobagem, porque, assim, eu trabalho com isso, as coisas mudam o tempo todo, eu não Uhum. preciso daquele tapete, porque eu vou ter um novo, mais prático, Uhum. eu não tenho empregada, daqui a pouco aquele tapete é para quem tem uma secretária todo dia, então, Sim. assim, são coisas que a gente mesmo, sendo, né, jovem, assim... Jovens experientes. Jovens experientes. Que tem o A jovem não gente- experiente e o jovem experiente. A Nós gente estamos tem na essa segunda dificuldade, né? Imagina uma senhora, assim, com mais idade, que tá fazendo a casa dela, ou aí um jovem, aí contrabalança, assim. Aí vai para um outro mundo. Uhum. Aí que nem tu percebe outros mercados, que nem eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos. Ela se muda de casa, ela deixa os porta-retratos. Uhum. Por quê? Porque lá é assim. Não, Tem não esse vale a apego. pena. Não, é que é tão em questão- conta, assim, em e é questão de tão custo. prático. As pessoas montam as casas e mobiliam. Uhum. E não importa se a Ali gosta de uma cor, ou o Enio gosta de... Não importa. Uhum. É uma praticidade diferente, é um viver diferente. Uhum. Então, assim, Cultural, né? a gente ainda aqui no Brasil, principalmente no Sul, a gente tem um preciosismo muito maior, Uhum. graças a Deus, porque é uma coisa mais harmônica, delicada. A Uhum. gente tem esse cuidado Sim. em trazer elementos até culturais para a Uhum. pessoa, Muito. porque é uma questão de como a gente vive, né? Uhum. Então, assim, aliar a foto que a pessoa viu lá americana, da Europa, do salão de Milão, Uhum. trazer para o mundo dela é um desafio, é um exercício nosso. Sim. E é um exercício bem, assim, esse exercício invisível, Sim. que muitas vezes o cliente acha que é só um projeto. Não, tem todo um processo ali de trazer o cliente para a terra Uhum. e, ao mesmo tempo, mostrar que ele vai ter o aconchego nas proporções da demanda dele, né? Sim. Porque senão ele vai acabar fazendo uma coisa que vai ficar desproporcional, ou vai Exato. ficar casa-cor, né? Tipo, Sim, a Total. pessoa não vive Muito no... legal isso que tu falou de não é só um projeto, é um processo. É um E nesse processo. processo eu acho que onde entra toda essa questão da arquitetura invisível. Sim. Todo esse processo, então, a gente pensa nessa questão de climatização, iluminação, enfim, decoração, A tomadinha. a tomadinha. Tomadinha é que esse- ficou pro lado. Eu Uma achei vez eu- muito bom isso que tu falou. É um processo. Então a gente apresenta o projeto, não é aquela imagem. O cliente precisaria entender isso, né? A imagem Não é tem só um aquela porquê. imagem. O quanto levou esse processo, o quanto a gente pensou para chegar nessa imagem. Uhum. Bem, bem legal. Eu vou levar isso, não é um Não, a projeto, gente é um pensa processo. muito, Processo. porque às vezes tu tá ali pensando. A gente tá pensando agora num momento de como é que tu vai distribuir as coisas que tu precisa. Vamos pegar um exemplo, um quarto, a localização da cama, as mesas de cabeceira, o armário do guarda-roupa, ou se vai ter um closet, enfim, circulações, daí é uma suíte, aí tem que chegar até o banheiro, aí é mais uma porta que tu tem no ambiente, às vezes é uma porta de entrada numa parede, depois é a porta de acesso do banheiro na parede Na outra. contrária. E onde é que tu coloca cada coisa, e onde que tu bota armário. Às vezes a gente pensa, é a melhor posição pra cama. A gente sempre diz, né, que o mais bonito é tu entrar no ambiente e enxergar o pé da cama e a sua cabeceira. Não precisa Às vezes circular, tu não dá, consegue, Né? porque a melhor posição é ao contrário, tu vai entrar pela lateral da cama. Tu não vai enxergar de frente. Mas tu vai A fazer cabeceira. com que isso fique bom Só no que isso vai contexto ficar muito existente, melhor né? na circulação de um todo, né? E aí tu já começa a pensar, tem que ter tomada nas laterais da cama, né? Hoje em Uma dia acho tomada que alta, uma tomada baixa. Tem que Exatamente, me abaixar para ligar o porque celular lá embaixo não da rola. cama. É. Então, Entendeu? É detalhezinhos assim. exatamente, são muitos detalhes. Então, uma vez se pensava,
uma tomada aqui nessa parede, uma tomada ali. Às vezes era uma tomada por ambiente. Eu já cansei de pegar reformas de casas mais antigas, ainda ali dos anos, nem tão antigas, anos Uma por 80, ambiente, nós estamos uma falando. chave de luz, né? E uma A chave de luz isso e uma tomada. E às vezes aquela tomada era na parede onde era a melhor parede para botar o guarda-roupa, que precisava ser um guarda-roupa Uhum. grande, aí tu ficava com uma tomada atrás do guarda-roupa. Claro, hoje a gente transfere essas tomadas, mas daí tu vê assim, aí foi passando os anos, principalmente em salas, né, e cozinhas, que aumentou. Primeiro aumentou horrores a quantidade de equipamentos que tu precisava ter, né? Numa sala era um DVD, era um Blu-ray, era, né, aparelho de antena. Tamanho. Hoje tá reduzindo tudo de novo, tá voltando tudo para um único aparelho que transfere, Mas, né? mas na cozinha, em Mas na compensação... cozinha, aumenta- cada vez né? mais, porque hoje é um É. monte de eletrodoméstico e parece que tu tem que ter Elétricos, daí tudo. volta pra Isso. questão das tomadas. Exato. Cada vez mais tomadas. Então, às vezes, tu vai organizar, o cliente usa. Ele usa lá todos aqueles eletrodomésticos. Sei lá, tu pensa um nicho num armário com várias tomadas, já deixa todos os eu digo assim, já deixa eles todos estacionados ali, Isso. prontos para o uso, todos ligadinhos na sua tomada exclusiva. Parece bobagem um monte de tomada, mas faz parte, tu entendeu? Tipo, uma tomada para cada 2 eletros ali, enfim. E aí tu vê assim que aumentou exponencialmente a quantidade de pontos elétricos que tu deixa numa casa, hoje numa obra, Fazendo né? um adendo, né? A questão dos eletros, né? Tudo isso que a modernidade nos traz. Aí tu pega uma reforma de uma casa antiga, um apartamento mais antigo, eu adoro trabalhar com Eu reforma. também. Aí tu vai te deparar com uma troca de fiação elétrica do imóvel. Sim. Uma troca de Né? disjuntor. Uma troca de disjuntor. tudo, né? É. Isso vai ter um valor agregado ali na obra. Sim. Muitas vezes nem suporta tudo que Isso. pode Não, E aí colocar, o né? cliente Um piso vai, mas elétrico. tanto, precisa? Sim. Sim, precisa. Senão E tu vai até a tacar questão do fogo na casa. layout, né? E é isso, e de repente uma coisa que talvez se a pessoa, se o morador comprou um apartamento vai fazer uma coisa meio por si, ele não vai nem se dar conta disso. Ele é Não. capaz de trocar o acabamento ali, o Só pra espelhinho deixar da tomada para bonito, deixar ou bonito, pra atualizar tirar pro o novo... modelo, né, An- aquele antiguinho, mas e aí? E a fiação que tá dentro? É ali né? que tá o problema, Então, às vezes. Um prédio É. antigo que não tem central de gás, aí tu vai colocar um fogão de Isso. indução. Aí o fogão de indução precisa de um disjuntor específico. Isso. Então, e é muito sério, né? Sim. Tu pode causar um incêndio. Pode causar um incêndio. Sim, é como as lareiras ecológicas, né? É. Que eu Sim. sempre tento tirar, assim, botar a parte, não no móvel. Sim. Porque daí começa, que pedra pode pôr, Uhum. tem é perigoso, tem um Sim. certo Tem risco. cuidados que são... Então, assim, eu acho que o Enio tinha comentado sobre o layout. Eu acho que o layout é muito importante. Para mim, eu acho É que fundamental. eu acho que é das fases mais importantes É, do eu processo chego a- é o layout. Eu concordo chego a também. mudar, assim, teve uma casa que a gente está fazendo, né? Eu tenho várias parcerias, assim, em cada área que eu Uhum. atuo, eu gosto de trabalhar, assim, com os colegas. E tem uma casa que a gente está fazendo que ficou, acho que uns 2, 3 meses no layout. Porque a família estava indecisa, e daí eles também Uhum. olhavam umas imagens, cabe, não cabe, o filho vai crescer, daí não dá para fazer um quarto tão infantil, enfim. Uhum. Então, eu não me importo, assim, de ficar bastante tempo no layout, porque dali só vai. Só vai. Porque se tu tem que mudar o layout no meio do processo, no meio do projeto já feito e tal, aconteceu até recentemente comigo, uma cliente, amiga, eu tive no apartamento dela e tinha um pedaço de viga. E ela disse, já mediram os móveis, não tem o que fazer. Eu disse, não, tem sempre o que fazer. Uhum. A gente pode esconder com móvel, pode abaixar o gesso, pode fazer níveis diferentes de gesso. Uhum. Então, assim, é a importância de nos chamar na etapa correta. Uhum. Porque, assim, muitas vezes a pessoa não precisa de um projeto. Uhum. Ela já tem quem vai fazer os móveis, quem vai fazer... Ela precisa de uma consultoria, ela precisa do invisível. Ela precisa enxergar esse invisível Uhum. antes de querer fazer os móveis que nem o da vizinha, que nem o que ela viu no Pinterest, o que ela viu numa casa de alguém que ela gostou, porque é assim, né? É assim, Sim. As funciona, ruins claro. são assim, não As é referências vêm ruim da vivência isso. também, né? É, a gente usa referências de Sim, colega, sabe? sempre. É. A gente tem esse costume porque, assim, nada se cria, tudo se transforma, né? Enfim. E aí, uma outra coisa que esses dias eu tava pensando, assim, e acho que vem bem com o encontro do tema hoje, que não deixa de ser arquitetura invisível. Hoje tem a maioria das pessoas hoje tá migrando para apartamentos, né? Tipo,
pelo estilo de vida e custo. Hoje, Segurança. comprar um terreno e construir uma casa, tu compra um bom apartamento. Inclusive área edificada É, nas cidades, né? isso, São cada área vez edificada. menores, né? E a gente sabe que quanto mais tu densifica uma cidade com prédios, menos distâncias a gente percorre, a gente vive mais próximo. Então, Uhum. tipo, isso é sustentável do ponto de vista do que uma cidade muito esparramada. Mas o que eu queria chamar a atenção é assim, quando se vai morar em prédios, muitas coisas precisam ser içadas. Uhum. E nem sempre o içamento é possível, porque dependendo da altura do Ah. prédio é limitado. É. E aí a pessoa quer um baita de um sofá. Não passa na escada, não cabe no elevador e a altura do prédio não permite o içamento. Mesas. Mesas. Acontece Tampo muito. de mesa. Tampos de É. pedra Pedra. para bancadas. É. Então, tipo, tudo isso também tem que ser Sem pensado, emendas. né? Tipo assim, às vezes, mas eu queria que essa ilha tivesse a pedra inteira. Tá, pela pedra tu conseguiria. Uhum. Mas e eu vou como é entrar que com eu a pedra aqui? transporto isso? Então, às vezes, tu precisa estudar como é que isso vai ser feito. Né? No próprio mobiliário sob medida, tu precisa, às vezes, fazer ele muito mais seccionado, Não tão que a líquido, marcenaria limpo, né? possa É. levar em partes módulos, isso, em é. módulos. Né? A marcenaria industrializada já leva 100% desmontado. Cada pedaço vai separado e depois eles vão montando. Mas a marcenaria tradicional que leva em módulos, Meio pronto. né, meio pronto, ela também precisa se adaptar para isso. Então, todo este pensar faz parte do trabalho do arquiteto. Uhum. O cliente não tem obrigação de saber que a pedra não vai passar no elevador ou que não vai virar a curva da escada e que do 20º andar para cima eu não consigo mais içar. Ou vou ter que trazer um guindaste, sei lá da onde, que consiga levar isso. Aí é E o caríssimo. custo absurdo, É. aquela coisa. E precisa autorização da prefeitura para tu trancar a rua, pro Uhum. guindaste estacionar lá. Então daqui a pouco tu tá gerando um estresse pro cliente, porque tu não pensou no tamanho das coisas que precisavam chegar lá em cima Não, tu desse não apartamento, orientou, né? Às vezes é Sim. aquela coisa, é o pensar e o orientar. Aí Exato. é chegar na mesa e dizer assim, olha, a nossa mesa vai ter este tamanho, isso Uhum. aqui. Ok, não vai Uhum. subir, não vai... Tudo isso. Vai ter que ser contratado e fazer tudo isso. Tu Orçamento. topa? É. Ok, eu topo. Então, ok, está cartas na mesa, todo mundo entendido, mas não chegar com essas surpresas Uhum. Depois, desagradáveis. na olha, maioria das agora tu vai vezes. ter que contratar um guindaste, porque nós temos que Isso, Aí içar a vai mesa de custar o jantar. dobro da mesa. Exatamente. É, É. sabe? Exatamente. Então, e a gente vê assim que o mobiliário solto, e aí tu que trabalha com a área do design vai poder dizer um pouquinho mais. Às vezes, principalmente nas marcas de luxo, vamos dizer assim, eles são móveis que têm dimensões maiores. E são móveis que saem prontos e não tem como tu levar isso muitas vezes desmontado para o cliente. Então, eu acho que a indústria também, às vezes, ela precisa parar e pensar um pouco mais como é que ela vai começar a fazer a entrega do produto que eles estão vendendo ali. Porque a gente tem visto assim, tá? Sofás muito grandes, geralmente eles são modulados, isso aí é tranquilo. Mesas, eu vejo esse problema. Muito. Mesas muito grandes e que não tem como transportar Muito aquilo. pesadas. também, E hoje eu tenho visto assim, ó... poltronas. A gente tá vendo poltronas cada vez É. maiores, com volumes arredondados, extremamente grandes, que também não passam, às vezes, na porta do elevador. E para subir na escada, tá, até faz a curva. Mas, gente, a pessoa que vai subir 20 andares É. carregando não uma dá. poltrona. É desumano É isso. desumano, exatamente, sabe? Então eu vejo assim, às vezes a própria indústria também não pensa, É. e aí o cliente tem o desejo, pode pagar, quer aquilo, e aí vem o arquiteto e joga esse balde de água fria. Fulano, nós não vamos conseguir subir com essa mesa até no teu apartamento, sabe? E aí o cliente, mas é meu sonho essa mesa, eu amo, não sei o que. Eu digo, pois é, mas, sabe? Então nós vamos ter que pensar uma outra estratégia. Vamos ter que fazer uma mesa que a gente possa fazer ela em Partir, partes e depois montar, encaixar. e que isso é uma coisa que entra muito na questão da ergonomia e do design de Design. imobiliário. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho. É assim, ó, tem uma tendência na indústria hoje de objetos menores, tá? Só que tem duas vertentes, né? Tem a vertente europeia, que é aquilo que a gente vê em Milão, Uhum, que são os designs de assinado, muito famoso, que daí Uhum. são peças, algumas peças. É um sim. design muito autoral e muito
assim, conceitual. Uhum. Aquele tipo de design que nem é moda. Uhum. Tu vai no desfile de modas, a gente não vai usar aquela roupa. Uhum. É uma criação de um conceito para mostrar uma cor, para mostrar um tecido, para mostrar para chamar atenção para aquilo. Uhum. Não necessariamente aquilo vai ser tendência, as pessoas não vão sair com aquelas roupas na rua. É a mesma coisa no mundo do design. Hoje tem um movimento bem interessante, americano, de design, que é onde eu gosto mais de trabalhar, porque são coisas fáceis de produzir, pequenas, fáceis de transportar. Hoje em dia, um dos maiores problemas da indústria do design de produtos é o transporte, é a logística. Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Adegas, uma empresa que só faz isso, e a gente tinha um produto com vidro. E a gente tinha um problema de logística muito grande por causa de alguns lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, ninguém queria transportar, por causa de perigo e tal. Uhum. Ou custava muito caro, ou tem muitas limitações para entrar em certos bairros, caminhão e tal. Uhum. Então, assim, a indústria do design, ela tem que ser pensada, não que não possa ter um objeto grande, que não possa ter algo, assim, bem disruptivo, Uhum. mas, assim, ela está cada vez andando mais para peças pequenas, peças versáteis, Uhum. peças de escala, Uhum. porque é o que a gente não faz na arquitetura, né? Uhum. Eu sempre digo, os arquitetos são designers. Uhum. Eles fazem sempre cozinhas, quartos, salas. A gente está sempre criando, a gente Uhum. tá sempre criando mobiliário. Uhum. Só que a gente não pensa nisso. E quando tu começa a estudar o produto só, separado do interior, do nada, tu começa a perceber que isso é muito importante. Porque, assim, o custo, por exemplo, eu tenho alguns produtos no mundo do vinho, assim, é uma coisa que eu gosto bastante, pesquiso. São produtos que atendem porque eles trazem aquela atmosfera, mas ao mesmo tempo não é uma adega, porque não cabe na casa do cliente, Uhum. uma adega climatizada. Só que daí tem o contrário também. Uma adega, por exemplo, faz barulho. Uhum. E tem gente que não gosta de ouvir barulho na sala. Uhum. E muitas vezes só cabe na sala. Então, Uhum. vamos ter um móvelzinho, vamos ter uma coisa mais discreta, ou vamos colocar na cozinha, na área gourmet. Uhum. Então, assim, esse tipo de olhar, eu acho que está mudando, assim. As pessoas estão entendendo que é importante ter aquele design autoral, é importante ter aquele stand conceito para mostrar né, um produto, um material, principalmente. Só que mais importante ainda é a gente ter esse pé no chão. Uhum. Porque, por exemplo, eu tive a experiência de ter um produto muito bacana, né? Até a Ali conhece os produtos. E ele tem um problema de custo, de formação de custo. Uhum. Por quê? Porque eu era inexperiente nesse assunto. Hoje em dia eu já sei que se eu criar um produto, se ele vai vender ou não vai vender. Uhum. Então, assim, por que é importante? Porque ele pode ser o design mais bonito do mundo. Se ele não tiver um giro, se ele não tiver venda, se ele não for bom para a indústria, ele não é bom. Uhum. É simples assim. Sim, hoje é Por quê? negócio. Porque tem indústrias limitadas. Tu Sim. vai numa marcenaria, ela trabalha com madeira. Tu vai ter metalon, um monte de metalon, vai ficar legal. Só que quem é que vai pagar? Uhum. A terceirizada. Então, assim, esse olhar, até a gente está criando esse grupo de curadoria, de design, para isso, para auxiliar, porque tem muita gente, até colegas nossos, que são designers, que criam peças, que criam coisas. Só que eles criam sem essa parte chata, né? Essa parte como transporta, Sim, que é como o fabrica, pensar por trás. quem compra, qual é a fórmula do custo. bonita. Porque Tem a para uma burocracia. loja... Faltou o invisível. Faltou o Voltando à invisível. nossa Isso aí. temática. Para uma loja é muito importante para as pessoas entenderem, eles ganham 100, 120 em cima. Sim, gente, eles ganham 120, 150 e mesmo assim não paga a conta. Uhum. A gente está no Brasil, então Uhum. assim, tem que ter esse valor embutido. Uhum. Senão a loja não sobrevive e é a loja que vende para nós. Sim. E a loja que vende é uma cadeia. A indústria que fabrica, o designer que desenha. Aí por isso que a gente vê muita cópia. Uhum. Porque os designers batem o pé, não, mas eu quero assim. Tu quer como o mercado precisa, Uhum. né? Que nem com o cliente. Eu quero o teu olhar. Tudo bem, o meu olhar é a minha característica é uma, vamos supor. Uhum. A Ali tem a dela, lá do comercial que ela faz. Só que assim, aquele olhar é dela, Uhum. é uma característica dela. Só que ela tem que se adaptar
ao budget do cliente, Eu ia falar sobre isso agora. a logística, a execução, a rapidez, porque muitas vezes no comercial, ela fala melhor que eu sobre isso, a gente tem um tempo muito rápido. Uhum. E não é que nem o residencial, isso aqui tá marcadinho. Não, no comercial tem que ter faturamento. Uhum. Aquela loja tem que se pagar ali Sim. um mês, 2 meses tem que estar bombando. Não dá tempo de pintar o coisinho. Não, passa batido. Então, eu acho que é sobre isso, assim, tá mudando, graças a Deus, essa área do design. Eu tô, assim, bem contente, porque eu tô tentando, assim, usar o pouco que eu adquiri nessa minha carreira curta ainda de design para auxiliar novos projetos e novas pessoas a fazerem o caminho certo. Uhum. Porque a gente tá aqui há 20, 18 anos, né, de profissão, a gente já tem uma bagagem, a gente Sim, já tem já deu pra uma construir. tranquilidade Uhum. de falar, de olhar. Às vezes tu não Uhum. precisa nem ter uma prancheta, tu tá com o cliente, tu já Uhum. olha, não, ali tem 1 metro, ali tem não sei o Uhum, quê, vai dar, uhum. não vai dar, né? Só que no caso do design é uma parceria, é mais industrial, é mais Sim. fabril, Uhum. é menos, assim, poético, Sim. como é na arquitetura, né? Então, É assim, muito poético na criação, mas É. depois precisa ser técnico, né? precisa voltar, tu vai e volta, é aquela coisa do 3D, né? Uhum. Na arquitetura, tu faz o 3D por último, né? Mais ou Sim. menos. Já tá definido, vai mudar um pouquinho, outro pouquinho. No design é o contrário. Tu vai e volta. Tu vai pro Uhum. protótipo, tu volta pro 3D, tu Uhum. vai pro... Uhum. Né? Tu fica... Por quê? Porque aquilo tem que virar uma linha. Aquilo tem que caber numa caixa. Aquilo tem que desmontar e ficar do jeito correto. Sim. Então, são muito mais itens, é muito mais complexo, assim. Mas é uma coisa que, se o arquiteto tiver esse olhar, junto com o designer, ou às vezes é a mesma pessoa, né? Sim. Tem um apelo muito melhor. Esse invisível acontece, às vezes, sem o cliente nem perceber. Uhum. Porque a gente consegue trabalhar junto de uma maneira que a gente não precisa que o cliente perceba, assim, ou sofra. Uhum. Ai, meu Deus, como é que eu vou resolver? Não coube, Uhum. coube, né? Porque o cliente, assim, que nem essa minha cliente é muito engraçado. Ela já me mandou, acho que uns 5 sofás. Porque ela tá vendo. Ela quer ver um sofá e achar bonito, né? E ela tá certa. Ela tá escolhendo com calma. E daqui a pouco, esse braço, e se não tiver um braço de um lado, e se... Eu acho que é sobre isso, sabe? Uhum. Às vezes a gente tem que também entender que é um processo. Às vezes é o primeiro apartamento da pessoa, às vezes é um processo, a pessoa mudou de cidade, ou a pessoa, sei lá, separou, casou, Uhum. né? Tu sabe que eu gosto muito. Querendo ou não, todo mundo nos seus escritórios vai criando um perfil, uma persona de cliente. Uhum. E no meu escritório é muito claro, assim. É cliente geralmente que está indo para o seu segundo imóvel, tá com filhos já na pré-adolescência, adolescente, já tem ali entre 45 e 55 anos. Então, esse cliente, ele já experienciou a primeira casa. E ele vem, assim, ó, com uma lista de tudo que não pode quer. ter Uhum. errado na Ele próxima não tem casa. sim, mas ele tem o É. não. Isso é ótimo. É ótimo, eu Isso é adoro, ótimo. porque é muito assertivo. Porque daí ele já sabe o que deu errado na iluminação, ele não quer mais Uhum. aquilo, ele não quer mais onde faltou tomada, ele já sabe que ele não quer mais... A circulação, a a ilha alta, a circulação, bancada alta, a isso. bancada baixa, a É. minha mulher é mais baixinha, meu Isso. marido é mais alto, qual que é o Isso. meio termo? Eles vêm com assim, isso, com isso tudo exatamente. muito claro, e é Ele muito já bom. conheceu a arquitetura invisível. Ele já conheceu a arquitetura Usando isso aí, invisível, entendeu? usando... A importância dela. Ele já o usuário sentiu tem que tudo vai isso. identificar Agora, a importância quando tu dela. pega o primeiro cliente, aquele casal jovem, que às vezes tá no primeiro imóvel, logo vai ter um Que é filho, um sonho, que é né? um sonho também, aquela casa própria, aquele apartamento, enfim. Só que eles ainda não experienciaram isso, né? Porque viviam na casa dos pais e lá viviam assim, cresceram, se adaptaram Uhum. àquela casa, aos problemas que aquela casa tinha, e aquilo deixa de ser um problema. Que no momento que tu se adapta, pra mim se abaixar ali naquela tomada não é mais um bem. problema. Isso tu vai ver depois com o tempo. E aí eles chegam e muitas vezes é o arquiteto que tem que fazer todo esse trabalho de tentar entender como é que vai ser o dia a dia deles e o período que eles vão viver, sei lá, geralmente gira em torno de uns 20, 25 anos esse primeiro imóvel,
para depois partirem para o próximo, que é um outro dado assim que eu trago, que eu percebi levantando com os meus clientes, assim, né? Tipo, quanto tempo tu morou, né? Então, O primeiro 20 imóvel. anos, 25 anos. Uhum. Então, esse pessoal que vem depois pro segundo imóvel, é isso que eu queria colocar, que eles vêm muito assertivo já. Sabe? Tipo, isso eu não quero. Aí tu só precisa dar alguns pequenos direcionamentos, assim, tipo, eu detesto mobiliário arredondado. Tá, mas tu vai ter uma ilha na cozinha e esses cantos tu vai estar sempre se batendo. Quem sabe essa ilha a gente faz ela com os cantos levemente arredondados para não ter aqueles cantos cegos ali para tu ficar o tempo inteiro com as pernas roxas O de explicar, tanto se né? bater. Não, beleza, ali até pode ser, E o sabe, explicar. tipo, porque hoje a gente tá numa tendência de um mobiliário cheio de curvas que daqui a pouco desanda, que eu sempre É. digo que tem um prazo de validade. Muita E aí, se tu tendência, faz né? toda a casa naquela tendência de móveis, eu detesto seguir tendência, porque eu vejo assim, daqui a 5 anos tu tá com a tua Mudou casa tudo. totalmente É. desatualizada. Aí tu tá disposto a investir um dinheirão de novo pra renovar essa casa? Não, tu vai ficar com aquela casa E aí daquele jeito entram os lá. objetos, né? É, Porque daqui a pouco tu vai botar uma mesinha rebuscadinha, orgânica, né? sim, Que já isso. cansou Que disso, são mas coisas tem que são gente fáceis quer. de trocar. É. É que nem cores. Bota as cores em coisas que tu pode trocar. Uhum, Não vai me sair fazendo uma cozinha vermelha. uhum. Mas é meu sonho. Beleza, mas tu sabe que tu vai aguentar ela pro resto da vida ou tu vai ter cacife depois pra trocar essa cozinha quando tu não É. puder mais olhar pra ela. É. Então eu vejo assim, tem tendências que são muito legais, que às vezes a gente consegue filtrar e ver assim, vai durar. Ou então voltou lá do passado, só que com uma leitura um pouquinho diferente, mas era muito bom lá e continua sendo muito bom agora. Então, se Isso, é. daqui 20 anos estiver defasado em termos de tendências, a minha casa continua boa. Eu penso assim, os E olhar é projetos têm que legal. ser atemporais, Uhum. porque tu nunca sabe quanto tempo o cliente vai ficar ali. Às vezes ele pretende fazer uma terceira casa, só que tu não sabe o que acontece no meio do caminho e daqui a pouco ele não faz essa terceira casa. Daqui a pouco o Ele- filho sai, muda É, tudo, sabe? E né? fica ali Enfim. naquele imóvel. Pô, se ele vai ficar ali, Isso ele tem dá- que ficar bem o tempo que ele viver ali, né? Isso da arquitetura temporal que tu falou, isso é importante, linkando um pouco com o que a Nica falou antes, levando para a arquitetura comercial, né, que eu faço. A questão dos custos, né, É. do budget do cliente. Né? Que é um outro Cara, mundo, né? ele tem um X para gastar, para botar o negócio dele ali. Então a arquitetura tem que ser importante, sim, muito. Ela tem que trazer percepções, trazer o conceito, tem, mas eu não posso extrapolar. Aí eu tenho que ter os materiais. A gente entra naquela coisa da arquitetura invisível, o material que eu vou usar e que detalhe eu vou dar nele Uhum. para deixar ele bacana, né? Voltando à questão das tomadas. Cara, é uma tomada por equipamento e ela tem que estar minuciosamente posicionada na altura X porque ela é para o micro-ondas, na altura tal porque... Tudo, tá? De ter discussões em layout de comercial se a cuba vai ter 5 centímetros a mais ou menos, né? Porque faz diferença a altura do pote que vai embaixo da bancada. E o atemporal, e a linguagem que o Enio falou, atemporal. A arquitetura comercial é meio que regra. A partir de 5, 6 anos, as lojas têm que ter um up, uma repaginada. Cara, tu vai botar abaixo uma loja inteira? Não dá. Tu tem uma rede lá com um monte de loja. Tu vai começar o retrofit de toda a loja, botar abaixo? Tu não pode nem parar a operação. São coisas que tu tem que fazer ou noite ou fechar um final de semana, um feriado, né? Principalmente se é em shopping center. Bom, então quando tu pensa lá o primeiro projeto, tu já tem que pensar nisso. Nas modificações. Bom, daqui 5 anos... Nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar o pendente, nós vamos, aquele revestimento de parede vai ser um adesivo, nós vamos trocar o adesivo, o logo, nós vamos vai ser a logo, sabe? Mas a caixaria, o conjunto, o grosso, esse não vai mexer. O piso vai ser um piso que vai ficar ali atemporal. O revestimento cerâmico da parede. Então, isso é aquela coisa, é a carga de estudo, de experiência que traz pra gente. Sim. Que é o que acho que é o que valoriza nosso trabalho e vai ajudar o cliente na percepção dele final, né, do contexto como um todo. Isso eu falo para o comercial, e aí tem o residencial, tem todas as outras áreas, né? Tem essa parte de franquias também, né, Ali? Que tem uma regra, sim, não, né, que tu trabalha com isso, tem uma regra, mas daqui a pouco tu tem que dar jogo de cintura ali, isso aí, né, tu tem que trabalhar com as armas que tu tem, né? E pensar sempre cifra, né?
Isso tudo. No comercial, muito mais, mas no residencial também. 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 Eu não sou aquela arquiteta que rasga o dinheiro do cliente, né? E eu adoro que eu escuto. Todas as estagiárias que eu já tive, elas falam assim, Mali, uma coisa que eu sempre lembro quando tu falava desde o começo, que tu usa o dinheiro do cliente como se fosse teu. Eu acho que isso é uma regra de ouro. Uhum. Né? Com Não é certeza. porque o cliente tem ou coisa assim, Não. que tem tu que vai, que tem que esbanjar. Bem pelo esbanjar, contrário, né? né? Sim. Eu acho que assim, ó, é usar bem aquele investimento. Tem mais recurso, que legal, que bacana. Então, Eu mas vejo... não fugir do propósito, da funcionalidade, sabe? Daquela Uhum. coisa prática, né? Esse invisível que a gente fala, que a gente tem que pegar esse invisível e tem que mostrar isso, independente do recurso que a gente tenha. Quando tem ou quando não tem, né? E contrabalançar também, né? Isso. Porque às vezes que nem eu tive uma experiência, eu fiz uma casa de Reima, que é uma tecnologia que eu represento, que é paredes, assim, tecnológicas, né? Uhum. E aí, na hora dos móveis, vamos comprar um móvel, era um sítio, vamos comprar um móvel mais rústico, mais econômico, tem móveis até, né, no interior, assim. Por quê? Porque não precisava botar um móvel do valor agregado alto, sendo que era um Uhum. sítio, sendo que já tinha um gasto na estrutura. Uhum. Então, é esse contrabalançar, e não é uma questão de tem ou não tem para pagar, é uma questão de que a gente existe para eles economizarem. Eu sempre digo, eles deveriam economizar aquilo que nos pagam, pelo menos, Uhum. de não fazerem sozinhos. Sim. E é esse o ponto. Porque muitas vezes eles acham, eu paguei tanto, mais tanto para arquiteta. Não, o que pagou para arquiteta tem que ser em economia dos parceiros que a arquiteta tem, do auxílio, dizer, não compra assim, compra né? assim. Vai né? ser, a gente tem que mostrar isso, a importância disso, né? No fim, então, a arquitetura invisível é aquela arquitetura que ela está presente nos ambientes e nos nossos projetos e no design dos produtos e que a gente precisa pensar, ela faz toda a diferença, Sim. né? A gente precisa mostrar para o cliente que isso está pensado, né? Ser explicado. E eu acho que no momento que a gente está apresentando o projeto, a gente tem esses argumentos e a gente acaba sempre falando. Eu acredito que isso não tem um arquiteto que não explique o seu projeto para o cliente. Até porque se ele não explicar, o cliente vai questionar, ele vai precisar explicar o questionamento. Em algum momento ele vai ter que explicar, né? E eu acho que esse episódio hoje a gente conseguiu tirar da escuridão e botar na luz um pouquinho todo esse por trás daquela imagem que o cliente vê antes de executar o projeto, né? De mostrar o processo. Todo um processo, né? Que isso é um processo. Então, da vez, isso aí. Então, infelizmente, a gente tá chegando no final. Passa rápido, né? Sempre assim. A gente sempre tem um monte de assunto para falar. Eu já tinha mais umas coisas aqui na cabeça, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Fica pro próximo. Então, obrigado, Ali, Flávia, minhas colegas de sala de arquiteto, Camila, que eu já conhecia. A gente fez lá a viagem para Hawaii junto. Foi bem bacana. E obrigado pelas contribuições. Imagina. Tem um conhecimento maior disso para nós, né? Enfim. Então, adoro conversar com colegas. Ótimo. Obrigado a você que está nos acompanhando nesse episódio e convido todos para que acompanhem a Sala de Arquitetos pelo Instagram, @Sala de Arquitetos, e também no YouTube e no Spotify, que a gente tem os episódios anteriores a este disponíveis lá. Obrigado a todos e até o próximo.